Fala pessoal, beleza? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Aparelho nos dentes atrapalha na hora de tocar? Mais do que simplesmente responder essa pergunta, eu vou te contar a minha história usando aparelho ortodôntico. Os meus dentes, antes do aparelho, eram assim. Felizmente eu ainda tenho esse molde em gesso, assim fica fácil visualizar a mudança. Como vocês podem ver, existe uma distância bem grande entre os dentes frontais superiores e inferiores, de tal forma que cabia quase um dedo entre os dentes superiores e inferiores. E qual o problema de tocar trompete com os dentes assim? No meu caso, eu sentia que o lábio superior inchava muito rápido e o lábio de baixo sempre estava fresco. Então o apoio do bocal não era uniforme, era muito mais no lábio superior do que no lábio inferior. Para mim, era um fator extremamente limitante. Não era o único, mas sem dúvida a dentição atrapalhava bastante. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que seriam 5 anos praticamente sem contato com o trompete. Eu aproveitei esse tempo para fazer a correção nos dentes. A primeira notícia que eu tenho para te dar é péssima. Eu perdi tudo quando eu coloquei aparelho nos dentes. Pra vocês terem uma ideia, logo depois que eu comecei a tocar com aparelho nos dentes, a minha tessitura era tipo sol da segunda linha. Machucava muito, cortava o lábio por dentro. Era horrível. Eu fui pouco a pouco evoluindo no trompete, nessa circunstância, com aparelho nos dentes, mas eu só fui me acostumar com o aparelho já na época que eu já estava para tirar o aparelho. Isso demorou mais de 2 anos. Apesar da dificuldade, eu tinha uma certeza dentro de mim. Assim que eu tirasse o aparelho, a minha embocadura ia estar ótima. Por quê? Eu imaginava que sem aquele monte de ferro dentro da boca para me machucar, com certeza eu teria muita facilidade para tocar. Infelizmente eu estava errado. Quando eu tirei o aparelho, eu perdi tudo. Tive que voltar ao zero de novo. Eu vou te explicar o que acontece. A gente acaba acostumando com aquele monte de metal dentro da boca. E quando a gente remove o aparelho, a sensação que passa é que a boca está murcha, que está faltando alguma coisa. E a gente não tem firmeza para tocar. A gente perde tudo uma segunda vez. E você deve estar se perguntando, valeu a pena? Depois de todo esse sofrimento, perdeu tudo quando colocou o aparelho. Demorou um tempão para se acostumar com ele. E depois, quando tirou o aparelho, perdeu tudo de novo. Valeu a pena? Para mim, eu diria que sim. Por quê? Porque como era a minha dentição antigamente, me forçava um apoio bem ruim do bocal. Digo isso a pressão. Era muita pressão em cima no lábio superior e pouca pressão no lábio de baixo. Isso com certeza ia atrapalhar o meu desenvolvimento. Antes de eu colocar aparelho, na época que eu estava na ULM ainda, tinha um professor lá, não era o meu professor, era um dos professores de trompete da ULM. Ele queria me forçar a mudar de embocadura. Ele falou que obrigatoriamente os dentes superiores e inferiores teriam que estar alinhados e não desalinhados. Só que, para eu fazer da maneira que ele estava propondo, eu teria que movimentar o maxilar muito para frente. Quanto para frente? O máximo que eu conseguia. Eu ia tocar o tempo todo com o maxilar forçando ao extremo para frente. Dá uma olhada quanto eu teria que mover o maxilar para frente para alinhar os dentes frontais. Falando com outro professor, também da ULM, ele me disse para ignorar o que aquele professor tinha falado. Ele me falou uma coisa muito acertada. Se eu fosse forçar o maxilar para frente, até alinhar os dentes da frente, sem dúvida nenhuma, eu iria estourar a articulação aqui da mandíbula, conhecida como ATM. Felizmente, na época, eu não tentei mudar de embocadura. E para você, vale a pena colocar um aparelho? Depende. Não necessariamente você precisa de dentes alinhados para tocar bem.
Você pode encontrar uma série de excelentes trompetistas que têm a dentição toda desalinhada e toca muito bem. A dentição pode ou não ser um fator limitante. No meu caso, eu falo com certeza absoluta. Era um fator limitante. Se você já gastou bastante tempo com trompete, já tem anos de estudo e quer arrumar a dentição unicamente por uma questão estética, eu não acho uma boa ideia. Por quê? Você vai perder tudo quando colocar o aparelho. E na hora de reconstruir, pode ser que você não atinja o nível que você já tem hoje. Então seja um retrocesso na sua vida musical. Péssima ideia, né? Agora, se você tem severas dificuldades e tem muitos indícios que parte disso vem da dentição, pode ser que um aparelho venha te ajudar no futuro, lógico. Você tem que estar disposto a perder tudo para depois reconquistar lá no futuro. Vale lembrar que em alguns casos não é uma opção. Tem pessoas que têm problema na TM, desgaste, e elas são obrigadas a usar aparelho. Não tem escolha. Eu vou falar agora a minha opinião, para quem já é professor. Se chega um aluno querendo aprender trompete e naquele momento ele já está usando aparelho nos dentes, minha recomendação, pede para ele voltar depois, quando ele já tiver tirado o aparelho. Isso porque aprender trompete já é tão difícil. Imagina com aquele monte de metal na boca. É muito traumático. E além de tudo, quando ele tirar o aparelho, ele vai perder de novo. Não vale a pena, não é uma escolha inteligente. É melhor começar já sem o aparelho. Hoje em dia, já tem outras tecnologias. Na época eu usei aquele aparelho tradicional de bracket, feito todo de metal. Hoje em dia tem uma coisa que parece um plástico, um silicone, eu não sei exatamente como é que funciona. Mas é uma coisa móvel, que de tempos em tempos a pessoa vai no dentista, ele troca aquela plaquinha. Lógico, é muito mais confortável, você não tem um monte de metal para te atrapalhar. Certamente é melhor para o trompetista. Ainda assim, existe um pequeno problema. Qual que é esse problema? Ele não está construindo as coisas em cima de uma base sólida. Ele está construindo as coisas em cima de uma base que está se mexendo. Os dentes vão se mexendo, vão se acomodando, e na hora que você vai estudando trompete, isso atrapalha, e atrapalha bastante. Mas evidentemente, não chega ao extremo do desconforto de quando você tem brackets de metal dentro da boca. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!